Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui novamente do canal do Observatório da Cultura do Brasil para mais uma live sobre o tema da produção cultural por pessoas que vieram do meio underground e a sua conexão com as políticas públicas de cultura. Eu sou Rodrigo Justo Duarte, jornalista, trago aqui com meus convidados praticamente duas lendas do underground brasileiro. Estou aqui com a Adelvan Barbosa, de Aracaju, Sergipe, nascida em Itabaiana, no mesmo estado, fanzineiro, já teve banda, já fez programa de rádio, ele vai contar um pouco mais sobre a produção dele, sobre os corres dele. Estamos também aqui com Rogério Big Bros, de Salvador, Bahia, grande produtor musical, fundador do selo independente Big Bros, produziu muitas bandas, muitos shows, muitos festivais, e ele também vai falar a respeito disso logo mais. Estamos aqui para trazer algumas informações assim, tendo como início, assim, como ponto de partida, o lançamento do livro, vou colocar aqui, o livro do Observatório da Cultura do Brasil sobre os 40 anos do Ministério da Cultura, o MINC. É fruto de uma ampla pesquisa do Observatório por vários pesquisadores, tratando dos 40 anos do Ministério de forma crítica e aprofundada, de todos os governos que passaram por ele nesses 40 anos de Ministério. Um estudo de interesse público em defesa dos movimentos sociais e especialmente de quem não é atendido pelas políticas culturais. Foi feito por pesquisadores sérios entre cientistas sociais, cientistas políticos, jornalistas, acadêmicos, juristas, que são progressistas. É um estudo que aponta várias questões que devem ser melhoradas para contribuir que as políticas públicas sejam mais eficazes e cheguem na ponta, cheguem nos periféricos, enfim, para que possa atender a população como deve ser. Aqui estamos de volta aqui. Eu passo a palavra para nossos convidados, onde cada um vai falar um pouco mais de si, né? Mais especificamente, falar da sua vivência no cenário underground, o que cada um produziu, como se relacionam com a cena local e nacional. Falar um pouco dessa cena do ambiente, da vivência de vocês, ok? Bom, quem começa? Geralmente eu faço por ordem alfabética, né? Aí é sempre eu. AD, né? Bom, então vamos lá, Adelvan. Bom, eu comecei a curtir rock com Rock in Rio, não fazia a menor noção de nada, morava em Itabaiana. Uma vez eu descobri que existia rock sergipano através da Carne Crua, Silvio me mandou uns fanzines, que na realidade eu comecei a fazer um fanzine lá em Itabaiana que eu nem sabia o que era um fanzine, eu fiz uma apostilha. Eu fiz um negócio lá, tipo uma apostila, contando a história das bandas que eu gostava, e repercutia que era Aracaju, chegou na mão do Silvio da Carne Crua, né? A banda mandou um monte. Banda punk precursora da cidade. Desde 1985, 40 anos. Aí ele me mandou um monte de panfleto de punk, aí eu vi que tinha toda uma rede underground, né? Aí nos anos 90 eu encaminhei melhor os meus fanzines, assim, comecei a fazer para valer mesmo, com muita troca de carta pelo correio, foi quando eu lhe conheci, inclusive, no Papacapica, né? Papacapicazinho, o fanzine que eu editei. Eu diria que eu fui bastante atuante nos anos 90, conheci muita gente legal pelo Brasil todo, que são meus amigos até hoje. Big Brother acho que eu já teria conhecido de qualquer jeito, porque Salvador é aqui do lado, né? Isso. Mas conheci muita gente através de carta, que eu conheço até hoje, né? Que são meus amigos até hoje. Parei de fazer fanzine por puro cansaço, que não conseguia mais responder todas as cartas, ia se acumulando, crescendo cada vez mais, né? Enfim, cansei. Aí passei um bom tempo sem fazer fanzine e nada, né? Quantos fanzines? Você fez só o Escarro na Palma ou fez outros fanzines? Quantos zines você fez? Em Itabaiana tinha um chamado Napalm, né? Mas era mais ou menos a mesma coisa, era... O que para valer mesmo foi o Escarro na Palma, que teve mais distribuição, né? Aí era... Bom, 150 cópias, né? Mas circulou bastante. Quando eu falo a quantidade de cópias, muita gente até se impressiona. Pô, tão poucos, mas é isso. Aí só... Quantas edições e quantos anos, mais ou menos, de fanzine? 3 edições em 5 anos, mais ou menos. 7 edições, que teve uma edição especial. Assim. Só voltei assim, a atuar um pouco. Eu sempre tive essa coisa de registrar a cena underground, né? Achava massa e tal, divulgar as bandas daqui e falar o que eu quisesse, assim. O fanzine era uma coisa bem legal, porque era uma coisa bem livre, eu falava o que eu queria mesmo. O fanzine não se prendia a nada especificamente, apesar de ser focado no rock, né?
Eu só voltei a fazer blog quando começou esse negócio de internet, blog, aí eu retomei o Escarro na Palma e num blog, que até hoje está no ar, né? Apesar de estar pouco atualizado. E a partir de 2007, eu tive um programa de rádio na rádio pública daqui, né? A rádio do estado, né? A PRP. Um programa de rock. 2 horas de rock uma vez por semana, e foi legal pra caralho. Entrevistei muita gente e foi massa. Beleza, É isso. Ok? Rogério, agora é a tua vez. Vamos lá. Eu também sou da geração pós-Rock in Rio 1. Meu interesse e minha descoberta de banda vieram através do próprio Rock in Rio 1, na verdade. Meu pai assinava a Isto É, e naquele ano do Rock in Rio veio uma revista encartada que vinha um mapa em 4 páginas, o mapa da cidade do rock e do Rock in Rio, e a escalação de todas as bandas, e algumas capas de LPs, enfim. Só aí que eu tive a noção de que algumas figurinhas, de um álbum de figurinhas que eu gostava muito, que era o Stamp Color, eram álbuns de banda de metal. Lá estava a primeira capa do Megadeth, lá eu descobri que Ed era do Iron Maiden, e descobri a capa dos Scorpions, enfim. E aí segue. Mas vamos lá. Final dos anos 80, eu tinha a lambada em alta, a lambada completamente em alta, o Kaoma bombando, e um adolescente gordo nunca era convidado para lambada, nunca era convidado pelas meninas para dançar lambada. E eu procurei um lugar onde eu me sentia bem. E foi o rock, sempre o rock, que acolhe todo e qualquer desajustado. Eu encontrei outros desajustados iguais a mim. Então era uma época de rock inocente, era uma época que você ficava amigo da pessoa pela camisa da banda que ela estava usando, você ficava amigo da pessoa pelo gosto em comum que vocês tinham musicalmente. Então vocês sentavam com ela no bar, você não queria saber se quem tinha cartão de crédito, quem tinha dinheiro, quem não tinha. Provavelmente, a depender do local, ou você ou ela ia dormir em sua casa. E assim eu tenho e fiz amigos que duram até hoje. Mas vamos lá. Nessa virada aí, Salvador já tinha algumas bandas. Tinha a Dever de Classe, que é uma banda da época da carne crua. A Crânio Metálico também era uma banda de metal daqui da Bahia, formada em 84, foi de 84 a 89. E a gente já tinha uma cena no meados dos anos 80 em diante, com bandas como Proliferação, Zona de Sal. O rock nacional aconteceu aqui na Bahia também, com bandas como Utopia, Cabo de Guerra, Rosa Kármica, Treblinka, Cravo Negro e tantas outras. Mas aí vinha o ponto principal. O colégio não me ensinava o que eu queria ouvir, a rua me mostrava o que o colégio não me mostrava, e aí a carência de shows era muito grande. Você tinha um show no ano, 2 shows no ano, um show a cada 5 meses, e olha lá. E com isso, já no começo dos anos 90, 91, eu tive a graça de arrumar um emprego numa loja chamada Bazar Musical. Essa loja foi uma loja que lançou uma coletânea em vinil de 4 bandas aqui, chamada Úteros em Fúria, Mata Mari, Kama Sutra e Cravo e Meio Homem. Teve essa coletânea em vinil. E foi também a gravadora que lançou o primeiro disco no Slavery, uma banda de metal extremo. Sendo que a gente já tinha aqui o Red Hunter lançando o disco pela Cogumelo, uma cena metal realmente acontecendo e se consolidando, mas ainda muito carente de espaços para show, de locais para show, de estúdios de ensaio, de tudo isso. Com esse trabalho no Bazar Musical, eu conheci a galera da Uivo, que foi quem organizou
o show de lançamento dessa coletânea no extinto Clube Cruz Vermelha, onde eu posteriormente fiz meus primeiros shows de metal, punk, enfim, eu comecei a fazer meus próprios shows. E teve também o lançamento do LP da banda Slavery, e com isso eu fui entendendo como era que funcionava um show, reservar a pauta, alugar o som. Uma coisa que eu não posso reclamar nunca é de apoio da imprensa. Eu tive apoio da imprensa escrita aqui dos grandes jornais desde os meus primeiros shows, porque eu aprendi o seguinte, que se você levasse até o jornal, o release, a foto, entregasse direitinho na redação, com antecedência, diz, vamos lá, 15 dias, pelo menos uma notinha no rodapé da página de cultura você ia conseguir. E assim foi entrando na programação, dos jornais, que eu acabei tomando gosto e virando produtor. Em 94 já dei meu primeiro passo maior que a perna, que foi tentar fazer um festival, como é que se diz, nos moldes de todos os festivais que trabalham hoje, né, multiculturais, mas o maluco aqui, em 1994, na quadra de ensaio do Olodum, sem nenhum apoio público ou privado, vale a pena sempre ressaltar isso. Você tinha algumas permutas, o hotel que deixava a galera dormir, uma amiga minha que tinha uma loja, um pet shop, emprestou uma Kombi do pet shop para servir de transporte, mas dinheiro vivo não existia. Mas nesse festival a gente trouxe o Mundo Livre S.A., ainda acabando de lançar o Samba Esquema Noise, com Otto na percussão, o Jorge Cabeleira, olha que mistura louca. Insanity, que é uma banda de death metal de Fortaleza, o Restless, uma banda de thrash metal de Brasília, mais o Valhalla, uma banda de death metal de Brasília formada só por garotas, o DFC, o Lacertaia de Sergipe, e mais uma renca de coisas malucas, uma nada a ver com a outra, todas no mesmo dia. O que aconteceu com isso aí? Foi pioneiro, é o que está acontecendo hoje em termos de festivais multiplurais e multiculturais, mas em Salvador ninguém entendeu. Foi um fracasso comercial, eram 4 semanas consecutivas, a última não teve, a gente abortou. Mas tem uma frase, como eu rodei muito, né, nesses 30 anos fazendo show, tem uma frase que eu aprendi com o Paulo André de Abril pro Rock, que eu sempre lembro dela quando eu vou falar desse festival. Porque, se você realmente fez um festival um dia e ele deu tanto prejuízo que você teve que vender um carro para pagar o prejuízo, você nunca mais vai parar. Toda vez que ele conta essa frase, eu digo a ele, velho, eu nunca consegui juntar dinheiro para vender o carro, para pagar o prejuízo. Então, eu tive só prejuízo, sem o carro para vender, e mesmo assim não parei de fazer. Vou resumir um pouco aqui, não sei quanto tempo nós temos, mas vamos lá. Esse ano, em 2025, eu comprovadamente faço 35 anos de produção cultural, dentro do segmento que eu acredito, que é o rock autoral, o metal extremo, o punk, o hardcore, e mais um monte de música feita pelo coração, que eu também não trabalhei só com isso a vida toda, mas em 35 anos, 97% do que eu fiz não teve nenhum apoio público ou privado. Em 16 edições do festival que eu faço hoje, que é o Festival Big Bands, que acabou sábado passado, o desse ano, em 16 edições eu tive 2 vezes verba pública. Em 2009, eu ganhei um edital do Fundo de Cultura do Estado, um edital da FUNSEB. Você está entrando já num tema já aqui da nossa segunda pergunta, né? Que são as conexões Então, ok, vamos terminar aqui falando isso. Que nos 35 anos, 97% foi bancado por amigos, por iniciativa privada, por gente que queria que aquilo acontecesse, por amigos que toparam trabalhar comigo.
Olha, somente uma vez, eu tive um apoio em dinheiro, sim. Não em dinheiro assim, tome aqui o dinheiro. Eu ia fazer um show do Vander Wildner num local aqui, então esse show tava para não ter, porque eu não tinha dinheiro para passagem aérea para trazer ele. Aí um amigo meu que tem grana, ainda tem grana, virou para mim e fez: velho, esse show quando é? Tal dia. É no dia do meu aniversário. Quanto é a passagem? Olha, cara, R$ 1.500. Olha, eu vou te dar, vou comprar a passagem, mas eu não quero que você bote minha marca no cartaz. Eu não quero que você bote propaganda nenhuma minha no cartaz, porque eu não quero ninguém batendo na minha porta semana que vem para pedir patrocínio. Foi a única vez que tive algum dinheiro de verdade em minha vida, de algum amigo que fez: eu vou te bancar isso. Foi só essa vez. O resto a gente vai falar aqui na segunda etapa. Interessante essa do seu amigo que pediu para não ter o nome divulgado, não ter a marca divulgada, aí só para não baterem na porta dele. E vamos aqui então para a segunda questão, que justamente já conectando com o tema da nossa live, você já entrou em alguns detalhes, né? Bom, o nosso meio underground, ele é basicamente do it yourself, tem tudo da cultura do faça você mesmo, mas claro, em determinadas ocasiões, artistas, produtores podem recorrer a políticas públicas de cultura para produzir ou para dar continuidade às suas iniciativas, né? Até porque também é um direito do cidadão poder fazer uso das políticas públicas de cultura, né? Mas eu quero saber de vocês, até já pego o gancho que o Rogério estava comentando sobre o assunto, falar sobre culturas, políticas públicas de cultura dentro do underground, na perspectiva de vocês, como você, ou a experiência que vocês tiveram, assim, no caso do Big já estava começando a comentar a respeito, né? Vamos lá. Continua comigo? E continua, que você estava já falando do assunto, então vamos dar continuidade. Como eu falei um pouco mais cedo aqui, em 35 anos nessa brincadeira, apenas 2 vezes na vida eu tenho um festival chamado Festival Big Bands. Eu falo que é meu, mas não é. Ele é feito por muitas mãos, por muitos produtores ao mesmo tempo. Mais do que nunca, ele é um festival quase que 100% colaborativo. Cada dia uma produtora cuida, cada dia alguém cola comigo, mas não é feito 100% por mim há muito tempo. Mas nesses 16 anos, eu tive bandas do Uruguai, de Dubai, da Itália, da África do Sul, da Finlândia, recentemente um americano, fora os outros países que eu não vou lembrar agora, mas teve muitas atrações de fora do Brasil e de outros estados, mas apenas 2 vezes eu fui contemplado em um edital de política pública. Em 2009, eu ganhei R$50 mil de um prêmio de música da Fundação Cultural aqui do estado. Em 2012, eu também ganhei R$50 mil de um prêmio Funarte para realizar o que seria a 4ª edição do festival. Uma coisa interessante dessas 2 únicas vezes que eu ganhei uma verba de cultura, que foram 2 únicas vezes que o Festival Big Bands fez o Big Bands Vai à Escola. Com essa fortuna de R$50 mil, eu consegui não só realizar o festival, trazer o Tom Block, trazer Frank Jorge, trazer algumas bandas que estavam acontecendo no underground alternativo do momento para tocar na cidade, mas também consegui realizar os 2 anos, 2009 e 2012, com R$50 mil, o festival e o Festival Big Bands Vai à Escola, onde a gente levou para bairro de alta periculosidade, para colégio do ensino fundamental, aulas da cultura hip hop, com DJ, com grafite, com breakdance e com palestras sobre a cultura hip hop. A gente parava realmente a aula do colégio por 2 dias para botar a molecada no pátio para aprender sobre grafite, aprender sobre breakdance, aprender sobre a cultura hip hop e botar a mão em toca-discos, em picapes de verdade. As diretoras ficaram maravilhadas, as professoras adoravam, mas esse é o tipo de projeto que sem dinheiro não rola. Essa equipe que trabalhou foi toda remunerada, malmente remunerada, mas foi.
e não dava para você repetir sem verba. E por incrível que pareça, com todo o resultado positivo que teve, eu não fui aprovado em mais nada. Não fui aprovado em mais edital nenhum. Sim, me inscrevi. Há pouco mais de, vamos lá, em 2014, depois desse de 2012, 2015, o Festival Big Bands começa a ter realmente uma virada. Ele começa realmente a virar um festival de metal, de punk, de música extrema, de underground. Não por isso que lá tocou Molho Negro do Pará, tocou várias outras bandas de rock. Esse ano, vamos lá, teve outras bandas, enfim. E eu consegui articular uma maneira de fazer o festival exatamente com aquilo que eu tinha. Então, a partir daí, eu começo a ter edições em vários pontos da cidade. Eu, em vez de tentar fazer um grande festival num local que cabia 3, 4 mil pessoas um dia só, eu aprendi a diluir o festival por um mês, por 2 meses. Então, eu ocupava um pub em vários bairros diferentes de Salvador. Em 2011, por exemplo, a gente foi para 7 bairros. Desde o Centrão, passando por Cajazeiras, ao Guilherme Marbac, a Brotas. E eu comecei a agregar cada vez mais produtores à programação do festival. Por exemplo, aqui tem uma produtora chamada NHL, que trabalha muito com música indie. Então, essa galera começou com indie rock, começou a me procurar, dizendo: Big, eu estou trazendo tal banda para tal lugar, tal dia. Cola comigo no apoio da divulgação, a gente transforma esse dia num dia do Big Bands. Então, assim eu conseguia realizar vários dias de festivais com vários produtores diferentes agregados a mim. Por mim passou o NHL, passou o Jailson de Feira de Santana, Fabiano Passos da Estopim, Fabrício Pazelli do festival de metal, que infelizmente correu a cabeça, e várias casas de show que começaram a pedir um dia do Big Band na sua programação. Então, eu ainda insisto. Voltamos a falar um pouco das políticas culturais. Eu conversei com você um pouco mais cedo. Eu fui da comissão do Faz Cultura estadual por 6 anos. Eu era um parecerista. Eu era o cara responsável por analisar projetos de 1,5 milhão, de 1 milhão, dizer se aquilo era bom ou ruim. Mas em 6 anos lá, eu te digo, nenhum projeto com o perfil do meu chegou até mim. Em 6 anos, nada parecido com o Big Bands, ou um festival de rock de música extrema, ou um festival de rock underground, chegou para mim através do Faz Cultura. Entende? Por quê? O que é o Faz Cultura? O Faz Cultura é a nossa lei Rouanet estadual. É tipo, você tem que querer que a Ambev ou aquele seu amigo multimilionário queira doar o imposto dele para a cultura. Então é o seguinte... É o mecenato subsidiado, né? Categoria de mecenato subsidiado, né? Que é com incentivo fiscal, né? A partir de incentivo fiscal. É a lei Rouanet estadual, literalmente a Rouanet estadual. Chama-se Faz Cultura. Só que o Faz Cultura é isso, é o Hiper Ideal, é o Açaí, é o Atacarejo, é mega empresas que muitas vezes não querem agregar sua marca ao segmento rock underground. Você olha pelo perfil de todos os projetos aprovados. O que eu posso lhe afirmar com toda certeza é que nada parecido com o Festival Big Bands, ou o Palco do Rock, ou qualquer outro, ou Setembro Negro em São Paulo, nada parecido com isso. Em 6 anos de Faz Cultura, na minha gestão como parecerista, passou por mim. O que significa que nenhuma indústria, nenhuma empresa quis a sua marca agregada a gente. Mas chegaram a inscrever projetos, né, mais underground? Cara, no Faz Cultura você escreve, mas se você não tiver o patrocinador, você não passa. É como a Rouanet. A Rouanet não dá dinheiro direto do governo.
Você tem que chegar lá dizendo que a Petrobras vai lhe bancar, que a Natura vai lhe bancar, já com a carta da Natura, garantindo que vai dar esse dinheiro do imposto dela. E assim, você assina um projeto na Lei Rouanet, e assim você assina no Faz Cultura. Tipo, Já a tem que ter uma Natura carta de mesmo, intenção. Já tem que ter a uma carta de Natura intenção. mesmo aprovou vários festivais aqui, e vários cantores baianos gravaram através de editais da Natura. Mas ela consegue segmentar. Você pega aí o resultado dos editais da Natura, você vai ver quantas bandas de rock, talvez o Molho Negro, talvez a Maglore, mas banda, artista da nova MPB é 95%. Então ela consegue direcionar, mesmo que através da Rouanet, através de uma curadoria, o que pode ser aprovado ou não. E o Mystify, o Red Hunter, o Carne Crua, essas bandas aí não estão nessa mira não, meu amigo. Então, pelo que eu entendi, né, no Faz Cultura, o projeto tem que ser inscrito e já tem uma carta de intenção de alguma grande empresa, de algum grande apoiador, para dizer, havendo a aprovação do Faz Cultura, Exatamente. Nossa, aí... Não, se você tiver o patrocinador que realmente vai abrir mão do seu imposto para a cultura, o Faz Cultura certamente vai aprovar o seu projeto. Pode ser de metal extremo, pode ser o que for. Você só precisa ter essa empresa que queira se agregar a esse tipo de projeto. Entendi. Vamos passar, pera um pouquinho. Segura, eu tenho uma pergunta que faz conexão com isso aqui, mas vamos primeiro passar para a Delvan. A Delvan até já me falou assim, que nunca recorreu à política pública de cultura, mas eu sei que você acompanha assim, de amigos na cena underground assim, que fazem, ou já foram agraciados, assim, já tiveram iniciativas. Né? Com essa questão aí de apoio de poder público, a única coisa que eu me lembro, tem pouquíssima coisa aqui. Para quem não tem, que eu saiba, não tem um programa como esse Faz Cultura, nada parecido com Lei Rouanet estadual. Acho que já teve até tentativas, mas não foi para frente, não. Mas durante um bom tempo, naqueles bons tempos do Gilberto Gil, no Ministério da Cultura, que a Petrobras bancava tudo, tinha um projeto aqui chamado Rua da Cultura, lá no mercado, que era muito apoiado, assim, era um ponto de cultura, se eu não me engano, né? E fazia shows grandes, principalmente nos aniversários. Aí no interior. Oi? Porão aí no interior, não foi Lei Paulo Gustavo. Eu ia falar disso, vou falar já desse, aí já é outra história. Então, aí essa Rua da Cultura durou uns 6, 7, 8 anos, terminou lá para 2010, e sim, era toda segunda-feira no mercado, era apoiado pelo governo federal, ponto de cultura, e às vezes em ocasiões especiais era uma mega estrutura e tal, Nação Zumbi, NASA, enfim, era bem legal. Mas acabou, né? Acabou como tudo acabou, naquela época passou. Agora, fora isso, tem o Rock Sertão, que é em Nossa Senhora da Glória, no interior do Sergipe, no sertão mesmo, na cidade de Nossa Senhora da Glória. Uma galera lá do rock começou a fazer um festivalzinho, eles mesmos, sem apoio nenhum. Só que é uma galera que corre muito atrás, né? Aí juntou a fome com vontade de comer, que na época tinha um governo bacana, Marcelo Deda, do PT aqui, saudoso, infelizmente morreu, uma grande figura. Houve um grande apoio do governo do estado para o Rock Sertão, assim, não era nenhuma lei específica, mas houve um apoio, assim, e bancou mesmo umas 2 ou 3 edições grandes, trazendo grandes nomes, na época Zé Cabaleiro, eu me lembro, né? Aí trazia Zé Cabaleiro para trazer gente, mas rolou vendo um 47, gente, foi um show bem massa, várias bandas, o Mofo tocou, é bem legal, Rock Sertão. O Sertão parou um tempo, principalmente na época da pandemia. Também acabou isso, o governo do estado não apoia mais, né? Mas a galera realmente vai atrás. E ele está indo atrás dessas emendas parlamentares, né? Tem o senador daqui, Alessandro Vieira, que eu estou ligado que é ele que está bancando com essas emendas parlamentares, e o Rock Sertão de uns tempos para cá. E foi graças a essas emendas que rolou, para mim, totalmente inusitado, né? Rasa de Porão e Nossa Senhora da Glória, né? Fui lá assistir. Sim. Agora, talvez você não saiba, Big, mas o Mystify tocou em Nossa Senhora da Glória, em outro esquema, né? Um show underground mesmo lá. Um doido lá fez e chamou a banda e era brother dos caras. E, eu fiz questão de ver, né? Mystify Nossa Senhora, mas foi num grupo escolar, assim, sem apoio nenhum. Mas o Rock Sertão, velho, continua
fazendo todo ano. Esse ano foi Barão Vermelho, né? Eles sempre botam um nome grande, assim, e bandas menores tocando. Ratos de Porão foi sensacional lá. Talvez pelo fato do Ratos estar tocando num lugar inusitado, no interior, em Sergipe, eles fizeram um show matador e foi sensacional. Mas é essa parada aí de emenda parlamentar. Eu também fico sabendo de algumas iniciativas, por exemplo, teve a banda que você já citou algumas vezes aí, a banda punk Carne Crua, né? O Silvio ele tem lá a loja dele, a Freedom, que virou um ponto de cultura, inclusive, e também parece que foi feito um projeto do novo álbum do Carne Crua também também foi por política pública. O Carne Crua já um disco anterior deles, o primeiro CD da Carne Crua. Tem o primeiro vinil, que foi em 94, aí depois eles lançaram um CD em 2000 e pouco, já teve o apoio do governo do estado, realmente. Esse disco novo eu não estou lembrado, não. Se teve. Esse disco novo foi coletivamente por vários seus. Não tem nada de dinheiro público, não. Agora, a Freira realmente virou um ponto de cultura e para mim foi uma grande surpresa. Assim. Tem uma galera ajudando o Silvio, né? Silvio mesmo não tem muita paciência para isso, não. Mas tem uma galera que tá ajudando ele, botou para lá e, pô, é bem recente isso, né? Começou semana passada e tá bem legal. Tá rolando filmes, exposição de arte e continua as Freedom Sessions, né? Toda sexta e sábado uma banda toca lá na lojinha e tem sido um sucesso. E a minha segunda casa, só vivo aqui e lá. Minha vida é aqui e lá. É uma excelente política essa dos pontos de cultura, feita durante a má gestão de Gilberto Gil, uma iniciativa do grande secretário, o Célio Turino, assim, que trouxe essa ideia, essa iniciativa, inclusive foi replicada em vários outros países da América Latina, né? Então, só tem que ser garantido que o repasse, né, para poder funcionar adequadamente essas iniciativas aí, certo? E eu vou pegar um gancho aqui no assunto relacionado que o Big estava falando anteriormente. Ele foi parecerista, né? Eu até não sabia disso antes da entrevista, foi uma surpresa interessante, assim, e contribuiu bastante com as informações aqui do debate. Representante da sociedade civil. Exatamente, né? Tem a paridade, né? Tem que ter representante da sociedade civil e também tem do poder público, né? Isso? Tem essa paridade aí? Tem, exatamente. Isso também acontece nos conselhos de cultura, e tem que ter essa paridade. Eu participei de uma parada dessa aqui, eu acho que era, porque eu tinha um projeto aqui chamado Projeto Verão Sergipe, o Projeto Verão era do município, o Verão Sergipe do estado, que fazia shows na orla, com uma estrutura bem grande, e aí eu teve um ano que eu participei da escolha dessa parada aí, mas nada que eu escolhi foi escolhido. Você foi chamado como representante da sociedade civil para... Me chamaram, não sei. Apesar que, assim, teve um ano que... Acho que foi no ano que Pete se apresentou, a Carne Crua se apresentou e foi um sucesso do caralho, assim, tipo, eu não imaginei... A Carne Crua renova o público bastante aqui, né? Na orla, muita gente mesmo, dava muita gente e, tipo, a galera... foi pra curtir a Carne Crua mesmo, né? Acabou o show de Pete e a galera ficou e curtiu pra caralho a Carne Crua também. Interessante também. E esse convite partiu de governo municipal ou estadual para chamaram você? Era estadual na época. Era na época de Marcelo Deda, né? Um governador daqui que era bacana. Você teve já uma conexão, assim, já com a sua contribuição com a sociedade civil na cultura local. A galera me conhecia, né? Eu acho que eu já fazia um programa de rock, não me lembro direito, não. Sim. Algo que eu ouço pelo Brasil, não só ouço, mas tem muita comprovação de relatos de uma baixa inclusão do rock, do underground, das culturas alternativas, quando se vai disputar recursos das políticas públicas de cultura. Vocês também sentem isso, né? Bom, o Big acabou de falar sobre do período que ele estava lá como... Eu acho natural até, seria legal que houvesse uma abertura maior, mas eu acho até natural, assim, bandas que tem uma pegada regional, mesmo nessa época de Marcelo Deda, mas a prioridade era para as bandas que tinham uma pegada mais regional, né? Tinha uma banda chamada... Qual era o nome dele mesmo? Tinha Marins Combona, né?
Tinha, como é o nome? Naureia, né? Naureia era tipo a banda oficial da Secretaria de Cultura do Estado, né? Todo o evento tava lá, o Naureia, porque não era nem rock, né? Mas era um forró modernoso, assim. Aí, é isso. Mas Rogério, você sente que tem essa baixa inclusão do rock, do underground, das culturas alternativas, quando se disputa por recursos públicos de cultura, editais e tudo mais? Cara, ó, eu sou de um tempo que não tinha Secretaria de Cultura. A Bahia não tinha uma Secretaria de Cultura. Aqui, Secretaria de Cultura era agregada ao turismo, era o senhor Paulo Galdesi. Nesse tempo, eu era barrado pelo porteiro da Secretaria de Turismo. Era tipo assim, ó, eu trouxe esse projeto aqui para mostrar o seu Galdesi, porteiro, deixe comigo. E acho que já voltava na máquina de picotar atrás do balcão. Em 2002, no primeiro governo Lula, com a criação, a volta do Ministério do MINC, como a gente voltou a conhecer, e a obrigação das capitais terem uma Secretaria de Cultura, terem uma Secult. Salvador até hoje não tem uma Secretaria de Cultura. Salvador, quem responde pela Secretaria de Cultura é a Fundação Gregório de Matos. Mas não tem Secretaria de Cultura em Salvador. Muitas vezes não tem secretaria mesmo. Eu conheço vários municípios Exatamente. que têm fundações culturais. Então, eu sou desse tempo aí que eu era barrado. Aqui em Aracaju é uma fundação também, a Fundação APRP, né? Pois é. E, estranhamente, após esse governo Lula e essa reformulação, primeiro Márcio Meirelles, secretário de Cultura, ou Juca, não lembro, não, Márcio Meirelles. Aí eles começaram a me chamar para o diálogo, começaram a dialogar comigo. Eu falo muito do Big Bands, porque até então era um dos poucos festivais que a cidade tinha. Com o perfil do Big Bands, só tinha o Big Bands. O Big Band se transformou no que é hoje, num festival exclusivamente de música extrema, de metal, de rock e de outras coisitas mais, muito porque ele agora é só mais um festival no meio de 30 festivais: Sangue Novo, Radioca, Feira Noise, Suíça Baiana, todo com perfil misturado de nova MPB, um rock mais pop encaixado ali. Mas se a gente está falando aqui de uma política pública para o underground, estamos falando então de Mystifier, de Red Hunter, de Malefactor, de Orelha Seca, de Calmia, de Herdeiros do Lixo, de Cobra de Coleira. Estamos falando de sublevação, de Carne Crua. Isso é que eu entendo como underground. No underground é 2 andares mais embaixo. Então, a política pública para isso aí nunca teve. Nunca teve. Eu consegui convencer algumas vezes, entrando em discussões e provando. Quando você vê uma foto do palco do rock com 5.000 pessoas, ouvindo rock em pleno Carnaval de Salvador, e 5.000 pessoas que vêm de toda a Grande Salvador. Quando eu falo Grande Salvador, é Salvador e sua região metropolitana. Vem de Candeias, vem de Camaçari, Dias Dávila, Simões Filho, Mata de São João, Madre Deus, todas as cidades do entorno da Grande Salvador. Essas pessoas veem ali aqueles 4 dias de carnaval como os 4 dias de férias dela do ano, como qualquer trabalhador brasileiro que trabalhou pra caralho o ano todo só quer curtir o carnaval. Aquele é o carnaval dessa galera de preto. Só que eles vão para lá, eles acampam, são mais de 120 barracas. Eles acampam de maneira precária, sem um banheiro coletivo com chuveiro, sem uma cozinha comunitária. Então ali eles fazem tudo, todas as suas necessidades. Mesmo hoje, após 30 anos, o palco do rock ainda é jogado lá no areal. Eu brinco com isso, ó. Pode jogar a galera feia de preto do rock o mais longe possível. De aviso a band que não precisa ir lá cobrir.
avisa a Globo que não precisa lá cobrir. A gente não quer sair no Banco de Folia, mas uma coisa eu forço todo ano que eu vou. Galera, se algum político subir no palco aqui, levanta o título de eleitor, porque todo mundo que está ali vota. Todo mundo ali pagou imposto em cada cerveja que tomou, pagou imposto em cada Uber que chegou, fez para levar até ali, em cada alimento que levou para sua barraca. É isso que eu quero que as políticas públicas entendam e saibam que o underground também vota, também paga imposto, que um roqueiro de camisa preta no show de rock bebe mais do que qualquer sertanejo no show de Zezé de Camargo. A proporção de cerveja per capita de um show de rock é surreal. Então, Salvador, sim, a Bahia, sim, tem havido aumento nessa produção. Em Feira de Santana hoje tem a Casa Noise, que é o mesmo galera que realiza o Feira Coletivo, que já é um festival voltado muito para nova MPB e para essas bandas mais pops. Mas eles fazem, por exemplo, o Dope Smoke, que tiveram a façanha de levar o Borreria para o sertão da Bahia. Levaram o Cripta esse ano. Sertão que você fala é feira, eu vi o Brujeria em feira, né? Isso, em feira. Feira não é sertão não, porra. Você que pensa, é a princesa do sertão, meu amigo. E é? Terra de Lucas, a princesa do sertão. Foi massa, Brujeria em feira. Foi o último show que eu vi antes da pandemia, Brujeria em feira. Que é a segunda maior cidade do estado. E em Itabuna, você tem a galera da Jacal. Esses sim, aprovando um bocado de projeto para gravar clipe, para fazer documentário. Eles fazem um festival chamado Rock na Rua. Mas o Jacal faz isso ganhando dentro da PNAB, dentro da Lei Paulo Gustavo, dentro da Lei Aldir Blanc. Eles ganham 5 editais em Itabuna, um de 5 mil para gravar o clipe, um de 10 mil para fazer um documentário, um de 50 mil para fazer 2 dias de um festival gratuito na rua, com as bandas de lá, sem nenhuma grande atração. São com as bandas da Bahia, só as bandas da Bahia, que é o que você consegue pagar de cachê com 50 mil reais para fazer um festival. É contratar as bandas do próprio estado. Isso não acho ruim, é bom. Isso é bom. Mas hoje a gente tem um circuito aqui de várias cidades campambe, com pequenos festivais, mas dizer que esses festivais têm política pública ajudando eles, que esses pubs têm política pública, ainda é uma coisa desacreditada do segmento. O segmento não acredita que alguém vai apoiar o festival de camisa preta com esses nomes que eu lhe falei aí. Red Hunter, Malefactor, Mystify, Jacal, Pastel de Miolos, Carne Crua. Isso aí é irrelevante. A Delvan perguntou mais cedo sobre o camarada que morreu. O camarada que morreu era de uma banda chamada Declínio, daqui de pós-punk, uma banda de 25 anos, residente de Camaçari. A Secretaria de Cultura da cidade, com um dia de atraso, fez uma singela homenagem a ele. O Jornal à Tarde fez uma matéria enorme. Ele faleceu no Rio de Janeiro. A gente conseguiu, em 10 horas, arrecadar R$ 9.500 de 6 mil que precisava para trazer o corpo humano. Então, foi o rock que trouxe, foi o rock que ajudou. Nenhum órgão público se interessou em saber o que era aquelas milhares de postagens saudando o cara na rede do Instagram da Bahia. Foi muito postado isso. Enfim, então é isso. A gente é desacreditado. Eu não acredito. Eu aprendi a fazer do meu jeito. Eu vou me inscrever esse ano de novo, já que agora, como eu me afastei da Comissão de Faz-Cultura, eu posso voltar a me inscrever em vários editais que antes eu não podia, e eu vou escrever de novo, acreditando no currículo que eu já tenho, acreditando em todos os argumentos que eu estou te dando, que dados eu tenho, mas a gente não faz mais, não corre mais atrás, porque eu vejo perto de mim um exemplo da guerreira Sandra Selfie, que faz o palco do rock, e que tem que trabalhar o ano inteiro, sofrer o ano inteiro para receber no ano que vem, saca? Então, quando você vê assim que Ivete recebeu um cachê para fazer um show de carnaval pós-parto, porque no carnaval ela estava grávida, não se apresentou,
Aí, 2 meses depois do filho nascer, o prefeito fechou a cidade para a Ivete desfilar num trio com 400 mil reais, mano. 400 mil reais, eu faço 4 anos de festival. Então, é isso. A gente não tem números suficientes para... O atual secretário de Cultura do Estado não é baiano. Rogério, é o seguinte, gente, vamos entrar agora em temas. Vou trazer alguns dados, que eu vou fazer um react com vocês, esses com dados da cultura, que foram publicados aqui no livro que foi esse que eu citei sobre os 40 anos do Ministério da Cultura, do Observatório da Cultura do Brasil. Aliás, uma coisa que eu não tinha falado, assim, essa é a versão 3.1, que substitui a antiga versão 3.0. Está disponível gratuitamente para download no site do Observatório, www.observatoriodacultura.com.br. Está lá para download gratuito, também dá para ler também. E deixa eu trazer aqui alguns dados. Vou trazer dados primeiro sobre a questão tem, vou trazer aqui o jurista, advogado Humberto Cunha, grande nome do direito do Brasil, é do IBDCUT, Instituto Brasileiro de Direitos Culturais. Ele apontou em seminário do IPEA que os recursos de cultura, todos os recursos de cultura no Brasil, eles não chegam a 4% dos trabalhadores da cultura do Brasil. Estão falando dos trabalhadores da cultura. Agora vamos falar de público. O brasileiro, que é a sociedade, onde é o agente fim da cultura. Assim, que é o agente meio, esse é quem produz a cultura, né, para chegar na população, que é o agente fim. O secretário executivo do MINC, Márcio Tavares, numa entrevista no Jornal da Hora, ele comentou que os produtos culturais feitos com políticas públicas, no caso, feito com incentivo fiscal, eles chegam a 2% da população brasileira. O que vocês acham desses números aí? Tipo, em relação aos recursos que só 4% chega aos trabalhadores da cultura. E só 2% da população... Eu acho que não me surpreendeu em nada. Já sabia disso. E é mais ou menos por aí mesmo. E é isso. O Brasil nos obriga a beber. Eu tenho certeza que eu não estou incluído nesses 4%. Não tem ponto de cultura para o meu segmento ir frequentar, se informar e usufruir de algum serviço. Um estúdio dentro de um ponto de cultura, um bom fotógrafo que tire fotos dentro de um ponto de cultura, alguém que dê um curso sobre merchandising. Eu não tenho um ponto de cultura para o meu segmento no meu estado. Talvez não conheça nenhum voltado para o segmento que eu estou falando dentro do Brasil. Talvez a CRIA seja mais próxima disso agora. Até a Freedom agora, né? O que vem a ser a CRIA? A CRIA é algo envolvido com Carlos Lopes, do Doção Atlântica, que eu acho que é um ponto de cultura lá no Rio de Janeiro agora. É muito mais voltado para literatura, para lançar livros, do que para música e entretenimentos musicais, assim, no geral. Grande Carlos Lopes, grande guerreiro da música, do metal brasileiro. Pois é. Além de jornalista. Agora eu vou trazer... Diga. Aqui a gente tem a Casa do Hip Hop, no Pelourinho, que simplesmente foi um imóvel dado a um batalhador do hip hop aqui, DJ Branco, mas que a gente não sabe o que funciona no ponto de cultura da Casa do Hip Hop, porque no Instagram não tem programação, a gente não sabe que enfim. Então, várias coisas de nome eu posso lhe mostrar que tem, sacou? Mas a gente não sabe como funciona, a gente não sabe como chegar lá. Como é que... O que é que tem nesse ponto de cultura que eu posso aproveitar, que eu posso tentar entender para ver se eu quero fazer, qual é o curso, qual é o dia das palestras, o que é que acontece aí dentro. Acho que mas é que um ponto de cultura não é obrigado a divulgar uma programação, não? Cara, ele pode divulgar qualquer programação. Por exemplo, vai ter um show de hip hop no Pelourinho. A programação da Casa de Cultura é apoiar esse show de hip hop no Pelourinho, e divulgar esse show de hip hop no Pelourinho com a marca da Casa da Cultura.
Ou seja, não adianta o que eu quero dizer com isso, não. Eles não são picaretas, não, cara. Longe disso. Nem pensem nisso. O que eu quero dizer é que eles não têm dinheiro para gerir o ponto de cultura. Entendi. Não existe uma verba mensal voltada para a Casa do Hip Hop para que a gente saiba o que é que está acontecendo lá de programação. Entende? É só no título. A primeira parte você já tem, toma aqui o imóvel. Agora, primeiro, te vira aí pelos próximos 10 anos até conseguir alguma coisa para lhe apoiar mensalmente. Tem relatos aí pelo Brasil da dificuldade de chegar aos recursos nos pontos de cultura. Isso realmente Na verdade, existe um mapa para localizar esses pontos de cultura, um mapeamento nacional onde eu vou lá e clique. Boa pergunta, hein? Pois é, entende? Deveria ter, né? Se não tem, deveria ter. Se esse assunto antes eu fosse pesquisar, eu não teria de catar dados para te dizer. Eu estou lhe falando de poucos que eu conheço. A maioria dos pontos de cultura que eu conheço são autogeridos pelos próprios donos. Não tem nenhum título nacional, nenhum documento nacional dizendo que é ponto de cultura. Por exemplo, a Discodélia Pub aqui é atualmente o ponto de cultura que rola show todo final de semana, quinta, sexta e sábado. Os caras lá podem ter estúdio, podem ensaiar, mas não tem verba nenhuma para isso. O Brothers of Metal em Cajazeiras é a mesma coisa. É um clube de roqueiros no bairro de Cajazeira, o bairro mais populoso de Salvador, onde tem show semanal de quarta a sábado. E tem também um pequeno estúdio lá onde rola ensaio, mas não tem nenhum certificado do MINC lá na parede. É gerido pelos próprios metaleiros doidos. É uma gestão nossa. Então, ponto de cultura assim, eu sei que tem, porque está dentro da minha mira, está dentro da minha visão de trabalho. Mas hoje, se eu quiser encontrar, eu estou indo amanhã para o Piauí, onde é que tem um mapa onde eu encontro os pontos de cultura do Piauí? Se eu quiser visitar algum. Eu te trouxe aqui uma informação aqui. Os pontos de cultura estão dentro de uma política chamada Cultura Viva. Infelizmente, existe problema nos repasses, descontinuidade do programa. Além disso, de forma comprovada, uma gigante concentração de recursos nos fundos do MINC em poucos proponentes. Cerca de 100 levam mais da metade. Um comentário aqui do Observatório da Cultura do Brasil, numa live que teve aqui dias atrás, na segunda-feira dessa semana, sobre hip-hop. Tem um comentário comentando a respeito, né? Tem pouca representatividade. E tem uma concentração em bairros nobres também, né? Dessa questão dos pontos de cultura, principalmente Rio e São Paulo. Tá? Então, eu trouxe aqui essa informação e vou trazer mais uma informação aqui, vinda do livro, que é relacionada agora à Lei Rouanet, que é tão vítima de desinformação, né? Bom, desde que teve o golpe, o impeachment da Dilma, né, e chegou aqui, quando Temer assumiu, começou a tal da guerra cultural, né, começaram aqui a extrema-direita botar as manguinhas de fora e falar muita bobagem a respeito de questões culturais, ficar falando besteira sobre cultura, falando besteira sobre coisas erradas sobre Lei Rouanet, dizendo que Lei Rouanet abriu os cofres para grandes artistas, cofres públicos para grandes artistas terem acesso a... Não é assim, a gente sabe muito bem que a pessoa inscreve um projeto na Lei Rouanet, tem que estar dentro dos critérios, e se estiver dentro dos critérios, recebe a carta para fazer a captação. Aí, se não, tem que correr atrás aí dos grandes patrocinadores, dos apoiadores, para poder, geralmente é de tamanho grande, assim. Mas também, claro, tem projetos da Lei Rouanet de vários tamanhos, assim. Tem até projeto de 350 mil, é grande perto dos projetos de 50 mil que o Big citou aqui dentro das leis municipais e estaduais. Mas a informação que eu quero trazer sobre a Rouanet é a seguinte: teve um outro observatório, o Observatório Ibira 30, que fica no bairro Jardim Ibirapuera, na periferia de São Paulo. Eles fizeram um trabalho muito interessante chamado Lei Rouanet nas Favelas. Pegaram lá todos os recursos que foram para São Paulo. Né? São Paulo já é um dos grandes locais onde fica concentrada a boa parte da Lei Rouanet, São Paulo e Rio.
E aí, só em São Paulo, eles pegaram lá todos os recursos que, durante 10 anos, 2014 e 2023. Já dá para ver que pegou várias gestões. Pegou o governo Dilma, pegou lá o Temer, pegou o desgoverno Bolsonaro, que ele desmontou o Ministério da Cultura, o MIN, que foi um apagão na cultura terrível, tenebroso, né? E também pegou também em 2023, começo da atual gestão. Então, e aí aqui que chegaram os dados o seguinte, né? Dentro desses 10 anos, todos os recursos da Lei Rouanet em São Paulo, 17,7% ficaram concentrados em apenas em um bairro, que é Pinheiros, bairro nobre de São Paulo. E também muito dinheiro também na área central. E aí, não me surpreende, não. E outra coisa, e aí o outro lado, desse mesmo estudo, nesse recurso da Lei Rouanet, ainda em 10 anos, somando todos os bairros da periferia de São Paulo, chegou só 1,38%. E todos os bairros da periferia, sendo que eu tinha trazido que só no bairro de Pinheiros tinha ficado 17,7%. Fora isso, também tem uma questão também que no livro foi colocado, uma análise de uma auditoria do Tribunal de Contas da União, trouxe uma informação em 2023 que tinha um passivo de mais de 26 mil projetos da Lei Rouanet sem prestação de contas conclusivas. Isso é o dado mais recente de 2023, mas já tinha auditorias mostrando que tinha esse passivo de projetos sem prestação de contas já em governos passados também. É um livro que trata de diversos governos nesses 40 anos de BINC, né? E aquela coisa, se não está com prestação de contas ok, assim, então, poxa, como é que vai aumentar o orçamento da cultura? A cultura sempre foi uma espécie de um patinho feio dentro de todas as pastas governamentais, dos ministérios, né? Sempre recebe um menor orçamento, né? E se o órgão público assim está sem conseguir regularizar toda a sua prestação de contas, poxa, como é que vai conseguir solicitar aumento de orçamento lá na definição anual do Congresso, né? Eu me lembro que na última gestão como é o nome daquele figura? Juca alguma coisa do Ministério da Cultura. Ferreira. Eu me lembro que eu vi umas entrevistas ele falando muito em reformar essa Lei Rouanet, né? Para realmente botar o negócio para funcionar, né? Porque na realidade, vamos falar sério, essa lei é uma merda, né? A gente defende porque é melhor do que nada, né? Mas, enfim, mas precisaria de uma reforma grande. Eu me lembro que ele começou a falar muito nisso, mas aí rolou aquele golpe e tal, e aí fudeu tudo. Não dá para negar que é a maior lei de fomento do Brasil, né? Mas temos que lembrar que a Lei Rouanet, quando surgiu, ela surgiu como Lei Sarney, lá no governo de Sarney, que, aliás, o Sarney foi o criador do Ministério da Cultura. Durante a período mas um negócio que as empresas que escolhem, aí lá vai uma grana do caralho para Ivete Sangalo, enfim, precisava reformar essa porra aí. Tem uma questão que a Lei Rouanet, o molde, foi moldada a partir de um modelo trazido da... É neoliberal, é uma lei neoliberal dos anos 90. Exatamente. Eu queria falar, neoliberalismo está em alta. Pegaram o exemplo lá do neoliberalismo de Reagan e Margaret Thatcher, na época do Sarney, e trouxeram esse modelo para o Brasil, né, na Rouanet. A gente está falando de uma lei que num projeto só, vamos lá, o Faz Cultura Estadual, voltar para que eu entendo muito. Aqui o Faz Cultura Estadual. Um projeto só pode receber 1,5 milhão. Nenhum edital público hoje, nem Aldir Blanc, nem Paulo Gustavo, nenhuma categoria chega a esse valor, talvez cinema. Mas, vamos lá, se pega-se 100 milhões e divide aí no Brasil inteiro ou no estado inteiro em vários projetos de 50 mil, 100 mil, 150 mil, 300 mil. Eu acho que o limite é esse, prova de música, não posso lhe garantir, não tenho certeza. Eu sei que estadual, ou Faz Cultura Estadual, o máximo é 100 mil, é 1,5 milhão. Mas vamos voltar aos editais. Esses editais todos da Paulo Gustavo. Se o MINC hoje quisesse pesquisar
quantos festivais desses que foram aprovados pela última Audi Blanc e pela Paulo Gustavo, quisesse pesquisar quantos foram realizados de verdade, estão com sua prestação em conta em dia, e pudesse provar que tudo que foi proposto ali na realização do projeto e na justificativa para que o projeto acontecesse. A justificativa, quando você escreve um projeto, é esse. Eu sou o Rogério Big Brother, criador do Festival Big Bands, festival que acontece há 16 anos, já passou por aqui bandas de artistas de não sei quantos estados, não sei quantos países, não sei quanto, sei que, sei quanto, sei que. Eu quero realizar a edição desse ano, desse meu festival, e a minha justificativa para que esse projeto aconteça é que nós vamos ter um curso de 3 dias, 40 jovens carentes, para ele aprender a pintar camisa, para ele aprender a usar uma rede social, para ele aprender a gestão de carreira, para ele aprender técnicas de hold, para ele entender como funciona o estúdio, para ele passear por dentro do festival para conhecer como funciona a produção desse festival. O Mink não tem capacidade de pesquisar, de pesquisar se essas justificativas atenderam alguma meta, atenderam as metas, se esses festivais realmente foram realizados e todo aquele dinheiro foi gasto naquilo. Bom, ele tem que prestar conta ou ele não vai poder usar o próprio CPF dele, nem o CNPJ da empresa que ele usou para escrever o edital. Mas não existe uma pesquisa clara, nenhum resultado onde eu, como produtor cultural, possa pesquisar o resultado do último edital e ver, e chegue e clique, porra, que nome interessante desse festival, Os Carros na Palme. Vou ver como é que aconteceu. Vou clicar aqui. Olha, tal fiscal teve lá, olhou o festival, realmente recebemos todas as fichas que prova que tal curso que o Adelvan prometeu teve não sei quantas pessoas inscritas. Entende? É disso que eu estou falando. Aqui de Salvador existia um tempo o edital de mobilidade que até voltou a acontecer de novo com a Funarte, onde o artista consegue armar uma pequena turnê na Europa de 10 shows, consegue as cartas dessas pessoas da Europa e desses lugares que eles vão tocar, garantindo que convidaram o artista. Então, ele pode ser aprovado para fazer uma turnê em Portugal, como recentemente a banda Tangolomangos aqui foi, mas uma década atrás, uma banda de metal extremo daqui, chamada Escárnio, ganhou um edital desse para fazer, sei lá, 8 shows na Europa. Eu vi o Tangolomango na frita, viu? Achei uma banda do caralho, muito boa. Pronto. A Escárnio foi para a Europa. Na Alemanha, eles se estabeleceram, então lá até hoje. O principal fundador da banda, é líder da banda, hoje tem uma agência de turnês lá, chamada Speed Freak, é o Vitor Alian. Ele tem uma van onde ele recebe bandas do Brasil e organiza turnês na Europa. Ele também vem para o Brasil e traz bandas da Alemanha, traz bandas de outros países na Europa para fazer turnês. Ele virou um managed tour, ou seja, foi uma ajuda pública de, sei lá, de 20 mil reais, que gerou um resultado desse. E o Mink não tem a menor noção desse resultado. Ele não tem ideia do que o que eles patrocinam gera, porque a gente não tem como acompanhar. A gente não sabe o que deu certo, o que não deu. Enfim, isso para mim é o mais complicado. Eu continuo acreditando em editais, como me disse, vou escrever de novo. Eu acho que dessa vez, livre da prisão do Faz Cultura, de estar preso como jurado lá, e pelo meu extenso currículo, talvez eu aprove, sei os meus limites dentro do meu segmento, mas é isso que eu quero dizer. A gente não tem resultados práticos para saber se tudo que foi aprovado na Audi Blanc, tudo que foi aprovado foi cumprido, gerou algum resultado. Quantas daquelas 40 pessoas que foram participar do curso de road
terminaram o curso, se empolgaram e hoje são hold. Enfim, é querer muito, né? Que um curso de 3 horas o cara já sai dali para trabalhar como hold. Mas muita gente começa a se empolgar. Eu vou contar uma história, só para terminar esse papo aqui. Eu tenho um amigo que eu não vou, infelizmente, citar o nome dele. Vamos chamar ele de Douglas. O Douglas era um moleque que colava em todo show que eu produzia na Boomerang. Todo show da Boomerang ele colava e começava a subir no palco, arrumar os cabos. A gente começou a dar 50 contos para Douglas colar todo dia para ajudar a desmontar o palco no final do show. Tirar o microfone, enrolar os cabos, fechar as estantes de microfone, desarmar a bateria. Logo a gente viu que aquilo ali tinha punch. Os donos da casa pegaram o Douglas e pagaram um curso para ele no curso de Fernando Gudilac aqui, que era o mais foda para iniciantes que queriam aprender a ser técnico de som, aprender a ser road, aprender a ser diretor de palco. Depois que Douglas pegou a manha, ele começou a trabalhar com a banda promissora daqui na época, mas aqui ainda, em Salvador, uma banda promissora. Naquele seu comecinho de carreira, e Douglas virou o road oficial dessa banda. A banda era Vivendo do Ócio. Quando a Vivendo do Ócio ganhou o concurso do Gás Sound, assinou com a DEC e se mudou para São Paulo para morar, porque já era uma banda da DEC, o Douglas foi junto. O Douglas foi junto. Antes dele se juntar com essa banda, eu fiz um show da Ed na Boomerang e botei o Douglas para trabalhar com a Ed. Ele não tinha tanta experiência ainda, mas já tinha as manhas desse curso, já sabia diferenciar um plug P10 de um plug P2, um XLR, enfim, já sabia o que era que tinha que fazer ali, já sabia afinar uma guitarra, enfim. Chegando em São Paulo, com 2 meses, com a Vivendo do Ócio, o Ed veio e Krau oficializou Douglas, que acabou virando o diretor de palco, o road oficial. Pouco tempo depois, até um produtor da banda. As últimas notícias que eu tive de Douglas, que ele estava fazendo exatamente isso para Pitty. Era o diretor de palco da última turnê de Pitty. E foi um moleque desses, sacou? De área de Salvador, de área de periculosidade, que teve uma pequena oportunidadezinha da vida. Eu posso contar essa história aqui? Porque eu vi. Foi verdade, eu vivi. Hoje ele é muito meu amigo ainda, a gente conversa muito. Ele não deixa de mandar mensagem sempre, meu mestre. Mas cada vez que eu vejo a justificativa de um projeto com coisas que eu sei que às vezes é um pouco absurda, eu queria saber assim, como é feita a fiscalização para provar que isso aqui realmente aconteceu, para provar que alguém foi assistir aquele curso, alguém foi assistir aquele workshop, alguém saiu daí com informação suficiente para usar na sua vida pessoal. Então é isso. Desculpe a minha falta de fé, ela é perturbadora mesmo. Mas esse exemplo que você trouxe é um exemplo maravilhoso, esse que você trouxe. Inclusive, quando você comentou lá sobre o festival que você levaram lá, cultura hip hop para colégios, em áreas periféricas, excelente isso, excelente. Está fazendo dando oportunidade para quem tem, quer dizer, tem. O mais legal do Big Babies Vai à Escola, o mais legal do Big Babies Vai à Escola era quando os guris lá do Fundamental via chegar no próprio carro, o DJ com as picapes dele, com o carro dele que ele estava dirigindo e vindo da mesma quebrada que ele veio. Sacou? A gurizada toda se via nos professores, se via em DJ Jarrão, se via DJ Leandro, olhava para a galera e dizia, não, esses caras aqui é igual a mim. Sacou? Eu vi muito guri com o olho brilhando, eu vi muito guri nem aí, mas um ou outro se olhava assim e dizia, esse aí vai. Mas é disso que eu estou falando. Alguém vai, tipo, essa é a formação de mais gente para dar continuidade, formação de público, isso é importantíssimo, né, na cultura. Gente, eu vou fazer o seguinte, agora estamos indo
indo para os finalmente, eu quero saber as considerações finais de vocês, assim, para vocês vem do underground, né? Eu quero saber o que precisa melhorar em políticas públicas de cultura. Qual assim, o que vocês propõem assim de melhorias? Assim, o que mais precisa de mais urgente, o que é mais urgente de melhorar? Aliás, uma coisa que eu vou te falar, Big, também, relacionada ao que você comentou, assim, que eu lembrei agora, e a questão lá da prestação de contas, né, do Ministério Público, também teve outra coisa. Tipo, nesse ano teve uma greve do funcionalismo do Ministério Público, do MINC. E aí nessa greve ficamos sabendo que a categoria, os funcionários públicos concursados estão há 20 anos lutando por um plano de carreira. Sério, os concursados não têm plano de carreira no Ministério da Cultura. E o que acontece? Muitos deles acabam migrando para outras áreas, fazem outro concurso, vai para outro ministério, para outro setor, né? Acaba perdendo. E o que acontece? Fica com vagas ociosas e quem fica lá fica sobrecarregado. A gente ouviu muito desses. A gente teve contato com o comando de greve, com movimentação, né? E até fiz entrevista, tem uma entrevista com liderança do movimento de greve do MINC aqui nesse mesmo canal aqui do Observatório da Cultura, recomendo assistirem, né? Ouvir o que as lideranças falaram, né? Então tem esse problema, tem um problema crônico, assim, tipo, isso, uma coisa leva a outra, né? Mas vamos agora, então eu quero saber as considerações finais de vocês, o que precisava melhorar realmente em políticas públicas de cultura, vocês que têm essa visão, essa perspectiva underground, assim, saber esse background, o que seria mais urgente, quais as propostas de vocês, aí, as sugestões de vocês? Fabi? Vamos lá, olha só, o músico, a banda, a cidade, o público, não pode esperar que aconteça um festival uma vez por ano para ela ter entretenimento. Se eu fizesse só o Big Bands, o resto do ano eu não teria o que fazer na minha cidade. O que eu acho que precisa melhorar é o que aconteceu agora, lá em Sergipe. Transformar o pequeno pub de Silvio, o pequeno espaço de Silvio em um ponto de cultura, onde você tem show todo final de semana, é um investimento muito pequeno que funciona muito mais para quem é na cidade, para quem vive o dia a dia da cidade. Hoje você não tem nenhuma política cultural para pequenas casas de show, para pequenas casas de evento. O artista, aquele artista que toca, aquele músico que toca com artista grande, quando ele não está tocando com artista grande, ele está fazendo barzinho. Ele está tocando terça ali, quarta-feira colar, quinta está dando uma queijo não sei aonde, está gravando no estúdio para alguém. Mas é isso. Pensar que o músico não vive só de festival. Um edital para festivais, massa, mas acontece uma vez por ano e acabou. E o resto do ano? Esses caras vivem de quê? Então, pensar na política de cultura para as pequenas casas, para os pequenos locais de show, para os pequenos pontos de cultura, é o que eu acho que é o mais necessário no momento. Não tanto festival, mesmo porque hoje o brasileiro não tem grana por Bangers Open Air, por Setembro Negro, por Lollapalooza, por The Town, como é o nome do outro, agora que surgiu, por Rock in Rio, todos no mesmo ano. A galera não tem um carro para gastar por ano de ingresso, saca? Então, ter entretenimento na sua cidade, para mim, é o que eu acho mais importante hoje. Movimentar o circuito dentro da sua cidade, não só com mega festivais, com mega apresentações, com mega eventos. Enfim, eu vou me despedindo por aqui. Digão, muito obrigado pelo convite. Adelvan, meu caro, sempre um prazer estar ao seu lado. Fica aí, pera aí, Big, segura um pouquinho, vou só ouvir o Adelvan e vamos fazer a despedida aqui, tá? E Adelvan, e você, que você acha que é mais... Eu vou ser rápido, concordo com o Big aí, uma política mais micro, né, seria interessante. Mas eu acho que o grande problema do Brasil de um tempo para cá e do mundo inteiro, né, é a estabilidade política, né, cara? Com essa política instável que a gente vive,
nem com boa vontade se consegue, porque mesmo que se crie um projeto, um grande problema do Brasil é a falta de um projeto de país, tá? Cria um projeto e tal, daqui a pouco vem a porra de um Bolsonaro aí e acaba com tudo. Não sei não. Tem que ter como dizem, fala assim, o Brasil fala que vive muito das políticas de governo, que mudou o governo, ela não vai ter garantias, vai conseguir continuar. Política de Estado, né, velho? Exatamente, é isso mesmo, Adelvan. Falou sério. Estado é uma coisa, governo é outra. O governo gere o Estado por um período, mas teria que ter uma estabilidade, uma continuidade. Sim, com certeza. É só com política de Estado dá para ter continuidade. É isso aí. Gente, muito obrigado. Estamos chegando aqui no nosso final aqui. Eu quero agradecer muito aos nossos convidados, Adelvan, Rogério Big Bros. E só para fechar, lembramos assim que o livro do Observatório da Cultura do Brasil sobre os 40 anos do MINC está disponível gratuitamente no site www.observatoriodacultura.com.br. E essa é a versão 3.1, que substitui a versão anterior 3.0, um estudo de interesse público em defesa dos movimentos sociais e de quem preferencialmente quem não é atendido pelas políticas culturais, feito por pesquisadores da rede do Observatório, entre cientistas políticos, jornalistas, acadêmicos, juristas, que são progressistas. E é um trabalho que aponta para várias questões para serem melhoradas, para contribuir que as políticas públicas sejam mais eficientes, certo? Lembrando, www.observatoriodacultura.com.br. E se você não é inscrito no canal do Observatório, clica ali para se inscrever, curta esse vídeo, né, para fazer ele chegar a mais pessoas, e é isso, ok? Rogério Big Bros, Adelvan Kenobi, muito obrigado assim, pela presença, pelos bons relatos, pela troca de informações, foi bastante interessante aqui, e vamos ficando por aqui, né? Tá certo? Ok, gente. Até. Valeu. Um abraço, gente.